Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV Gazeta, canal 19.1. Estamos de volta com mais um programa Confronto de Ideias. E nossos convidados hoje são convidados que vão trazer aí uma temática muito importante, principalmente sobre as discussões do funcionalismo público aqui em Mato Grosso, que é o Henrique Lopes, dirigente do Sintep. Henrique, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Confronto de Ideias. Eu que agradeço, já estou ficando de casa, né? Agradeço aí o espaço democrático para que a gente possa debater o funcionalismo público aqui do Estado, as políticas públicas, que é direito da sociedade. Nós estamos também hoje com um convidado que é o Antônio Wagner. Antônio que tem um vasto currículo, né? Vou resumi-lo agora. Antônio Wagner é presidente da CSB, né? CSB, Central Sindical Brasileira, né? E também é dirigente do Simpaig, que é um sindicato aqui do funcionalismo público estadual. Seja muito bem-vindo aqui no programa Confronto de Ideias. Obrigado, Cristiane. Obrigado à TV Gazeta. Como disse o Henrique, a gente preza pelos espaços democráticos que nos permite falar o que a sociedade precisa compreender um pouco mais sobre o serviço público, principalmente, que é a nossa área de atuação. Ok. Então, começando aí o programa Confronto de Ideias, né, e trazendo para você um breve relato, você que tem nos acompanhado aqui todas as terças-feiras, nós fizemos aí um acompanhamento da greve da educação, uma greve histórica no estado de Mato Grosso, já é considerada a maior greve hoje aqui no nosso estado, né? Uma greve que teve aí um enfrentamento imponente, importante e que demonstrou aí, né, quão aguerrida é a classe dos servidores da educação aqui em Mato Grosso. Então, nesse sentido, Henrique, a gente faz hoje um programa pós essa greve, né? A gente teve aí já quase 3 semanas que as atividades, né, na rede pública estadual de ensino iniciaram, e aí eu pergunto para você qual que é a avaliação hoje, né, que você faz desse pós-greve. Como é que ficou o quadro hoje, né, logo que essa greve foi finalizada, principalmente dentro hoje aí da categoria dos servidores da educação? Bom, primeiro dizer que é muito bom estar aqui nesse programa hoje, já com a suspensão do nosso movimento de greve aqui no estado de Mato Grosso. Em segundo lugar, dizer que a greve ela cumpriu uma função muito importante para os servidores públicos, para o serviço público aqui no estado de Mato Grosso. Ela conseguiu trazer à tona o debate sobre a educação, ela trouxe para a sociedade a realidade que a gente vive no espaço da escola pública. Nós conseguimos, inclusive, demonstrar o quão está complicado o processo da qualidade das estruturas físicas das nossas escolas. Nós, nessa greve, inclusive, conseguimos desvelar muitas coisas, inclusive referente à questão da economia do Estado, o porquê que um dos estados mais ricos da Federação Brasileira tem um índice tão baixo na educação, porquê que ainda um dos estados mais ricos da Federação Brasileira, a gente ainda tem alunos estudando em escolas de lata, em estábulos. São situações que a greve foi capaz de desvelar aí para a sociedade e demonstrou uma capacidade enorme de resistência dos trabalhadores da educação, pois a greve, além de ter sido a greve mais longa da história do movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso, no caso da rede estadual, foi a greve que, além de longa, foi a greve que nós enfrentamos as maiores dificuldades, seja através dos aparelhos de Estado, que foram colocados todos contra os trabalhadores da educação, com raríssimas exceções, e ainda um governo agindo de forma antidemocrática, truculenta, faltando com a verdade e adotando medidas subhumanas para tentar minar o movimento dos trabalhadores da educação, que foi a história do corte de pontos, onde muita gente ficou sem remédios, sem alimentação, e que a gente, inclusive, foi capaz de dar um aprendizado importante nessa greve, que é a questão da solidariedade, onde nos momentos mais difíceis a gente se emocionou, porque as pessoas mais humildes, as mais simples, foram aquelas que vieram dar
o braço aos trabalhadores da educação e foram aqueles que contribuíram para que a gente pudesse chegar no final de 70, quase 80 dias, né, de greve, e agora, com a história do Estado ter que vir agora fazer o pagamento dos trabalhadores, está revelado que o Estado não estava falando a verdade para a sociedade, que a gente chega no final de uma greve, do próprio Estado agora tendo que pagar mais de 50%, ou praticamente quase 50% do quadro de escolas e profissionais que estavam em greve, o que demonstra que a greve ela se encerrou com todo o bombardeio colocado sobre os trabalhadores, num percentual muito alto, o que demonstra que os trabalhadores estão preparados, inclusive, para os próximos enfrentamentos. E se tiver uma palavrinha que eu gostaria de classificar os trabalhadores nessa greve, eu quero usar o termo resiliência. Todos foram resilientes, né? Tiveram a capacidade de enfrentar as mais diversas situações, né? Conviveram aí com a emoção, mas todo mundo conduzindo as coisas do ponto de vista ético nesse processo de greve. E quem tem a capacidade de ser resiliente é aqueles que têm a capacidade de evolução, porque não ficaram parados. Então eu quero aqui agradecer todos aqueles e aquelas que fizeram o enfrentamento para colocar a escola pública no centro das atenções, sabendo que dias melhores virão. Nós somos hoje fruto daquilo que nós fizemos ontem e seremos amanhã aquilo que nós fomos capazes de fazer hoje. Portanto, aqueles que tiveram a capacidade de sair do estado de estático e fazer esse exercício de espichar a corda até onde foi possível, para dizer para o senhor Mauro Mendes que o estado não é dele, para dizer que esse estado tem condições sim de melhorar não só a educação, mas todas as políticas públicas. Parabéns àqueles e àquelas que fizeram esse enfrentamento e que o desfecho, né, dessa greve trouxe inclusive uma esperança para muitos outros trabalhadores aqui do estado de Mato Grosso, porque a gente inclusive conseguiu um acordo que a gente espera que o governo o cumpra, que é aquele que estabeleceu o parâmetro de que 75% daquilo que o governo está chamando de espaço fiscal será destinado para o pagamento da revisão geral anual para todas as categorias aqui do estado. Questão essa que tinha sido perdida já no início do ano por armação feita por esse governo com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, e a RGA ficou a perder de vista, ninguém sabia nem quando que isso teria, só sabia que teria dentro de 2 anos a possibilidade de voltar a discutir na Assembleia Legislativa, e agora ela volta inclusive com perspectiva para o debate em 2020, e os outros 25% para assegurar as leis de carreira dos servidores públicos aqui do estado de Mato Grosso. Isso não é pouca coisa para o movimento de greve de apenas uma categoria aqui no estado de Mato Grosso, além, é claro, da gente estar aí trazendo alguns profissionais da educação na condição de efetivos para a escola pública agora, através da chamada da posse do concurso público, o governo alegando, inclusive, lei de responsabilidade fiscal como condição para não chamar o concurso público, e a greve foi capaz de arrancar isso, e trazendo, inclusive, aos professores contratados temporariamente, depois de mais de 20 anos, o direito de ter o chamado 1/3 de férias, e trazendo aí o debate das 400 escolas que precisam de ser emergentemente melhoradas como condição para que a gente possa ter um mínimo de qualidade na educação. As condições estão colocadas, vivemos em um dos estados mais ricos da federação, o que precisa é que a educação aqui no estado seja tratada com prioridade. Portanto, quero dizer que eu não saio frustrado do movimento de greve, até porque, é claro, aquilo que dialogava com a questão econômica dos trabalhadores não veio de forma imediata, mas as bases estão colocadas, estão postas, inclusive, para os próximos enfrentamentos, que eu espero, dessa vez, não ser apenas com os trabalhadores da educação, mas envolvendo todos os servidores públicos do estado de Mato Grosso, porque nós fomos capazes de arrancar isso nesse movimento de greve aqui no estado de Mato Grosso. É muito pertinente a fala do Henrique, principalmente por quando ele inicia a fala, né, que a greve foi suspensa, né, e que a greve não foi finalizada. Ela está suspensa e o movimento aprovou estado de greve, ou seja, o sindicato está alerta. Aquilo que em tese foi aí comprometido, né, do não atendimento disso, o movimento pode reavaliar a volta, né, o retorno para o movimento paredista. E hoje, né, é muito importante a gente estar aqui com o Wagner, que é presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros,
que também é dirigente de um sindicato da rede pública estadual. E como o Henrique disse, né, Wagner, foi uma categoria que acabou fazendo a luta sozinha, mas uma luta gigante, uma luta que a gente percebe que teve aí consequências depois para que os outros segmentos pudessem dialogar aquilo que fossem pautas, principalmente na questão do RGA. Mas aí eu pergunto para você agora, seguindo um pouco dessa linha do Henrique, qual é a avaliação que você, que é membro de um outro sindicato também, do Serviço Público Estadual e ao mesmo tempo representante de uma central, avalia essa greve da educação, né, e todo esse momento aí que ela, né, esteve nesse momento de resistência e esse momento em que ela suspende, né, para poder reorganizar aí a luta e também no aguardo aí daquilo que o governo possa vir atendê-los. Bom, a pergunta é fundamental para esse momento. Acho que a classe trabalhadora vive uma apatia, um rescaldo da eleição para presidente e transportado isso para as entidades sindicais e para as próprias categorias de trabalhadores das mais diversas categorias de trabalhadores, seja do serviço público ou da iniciativa privada. Nós estamos vivendo um bombardeio de janeiro, da eleição de outubro para até aqui, em menos de um ano, a gente perdeu mais direitos do que perdemos praticamente na última década. Então, a greve da educação, mais do que nunca, os professores nos ensinaram. Mais do que nunca, os professores tiveram a condição de ensinar as categorias didaticamente o que é resistência, o que é, como disse o Henrique, resiliência e o quão importante é a unidade, o quão importante é a união dos trabalhadores para conquistar direitos. Direitos não caem do céu. 13º, férias, terço de férias, licença-prêmio, não caem do céu. Licença maternidade não caíram do céu. Isso é fruto da luta dos trabalhadores através dos seus sindicatos. Nos últimos anos, a gente vem enfrentando, como disse o Henrique, o aparelho de Estado e principalmente através da grande mídia, uma descaracterização da luta dos trabalhadores através de seus sindicatos. Nós vivenciamos a reforma trabalhista que retirou tanto direito dos trabalhadores e também sufocaram as entidades sindicais. De lá para cá, os trabalhadores parece que naquele momento estavam dando eco à iniciativa do poder público de desconstruir os sindicatos. E dali para cá, a gente enfraqueceu centrais sindicais, federações, confederações que tinham a capacidade de aglutinar os trabalhadores para lutas maiores. E aqui no Estado, de igual forma, da mesma forma, a gente vivenciou isso. As categorias, depois da eleição, viveram uma apatia que no começo do ano nós perdemos tantos direitos. A lei de responsabilidade fiscal estadual, a alteração da lei que criou o MTPrev, o nosso fundo de previdência, tirando poderes do Conselho de Previdência, que era paritário, e passando para as mãos da diretoria executiva indicada pelo governo do Estado, a própria LRF estadual e o decreto de calamidade que se encontram, basicamente eles se complementam, digamos assim, tirou direitos como, na época era para inclusive sair a progressão de classe, a progressão de nível, a gente fez a luta, a gente fez o enfrentamento, tentando mostrar no desespero de uma ocupação da Assembleia Legislativa, coisa que nunca aconteceu no Estado, que naquele momento a gente precisava de união, porque ali estavam direitos sagrados dos trabalhadores indo para o ralo com uma recomposição geral anual, que é direito de todos os trabalhadores da iniciativa privada e pública. E ali, naquele momento, a gente percebeu que poucas categorias estavam dispostas, de fato, a criar a mesma unidade, a unidade estadual de propósitos, como a gente fez em 2016. E ali foi se perdendo um pouco o movimento. A educação teve a coragem, teve a ousadia de fazer o enfrentamento sozinhas. E não porque, por exemplo, a minha categoria, profissionais da área meio, tenha deixado de querer participar do movimento. Nós chamamos a Assembleia, nós tentamos conduzir os trabalhadores para encorpar o movimento da educação e a gente não sentia eco dentro das categorias. Dentro da minha categoria, a gente não sentiu eco possibilitando a adesão ao movimento da educação, até porque também tinham pautas da educação que não ligavam, de certa forma, ao movimento com as demais categorias, que eram pautas próprias e legítimas dos profissionais da educação. E a nossa pauta prioritária era a questão da recomposição geral anual. Mas a gente percebe hoje, Cristiane, que, e eu tenho dito isso para as outras categorias, não existe mais ilha de segurança. Não existe nenhuma categoria que
né, historicamente negociava, preferia as negociações de bastidores com o governo, que neste momento estão seguras. O não pagamento da recomposição geral anual afeta de fiscal ao administrativo da educação, por exemplo. Afetam a todos, aos delegados, aos policiais civis, aos escrivães, a categorias da área meio, do desenvolvimento, papiloscopista, todas as categorias. Então é importante que os trabalhadores do serviço público hoje entendam que ou a gente reconstrói a unidade através do Fórum Sindical, que é o nosso mecanismo mais legítimo de luta, de discussão com o poder público, ou ano que vem a gente não tem recomposição inflacionária e somado os 5,19, mais 1% que nós teríamos em outubro, mais os 4% que não tivemos em maio, somado isso aí já dá mais de 10%, com o aumento da alíquota da Previdência, que pode ser aprovado agora pelo Senado Federal de 11% para 14%, e se incluir estados e municípios, soma-se isso, mais de 20% de perda do poder de compra dos trabalhadores do serviço público do estado de Mato Grosso. E isso se reflete, e aí é importante que se diga, inclusive aos empresários do comércio, do setor de serviços, do setor de turismo, que isso reflete no comércio, no turismo. Vá durante a semana nos shoppings de Cuiabá, estão as moscas. Vá no comércio do centro de Cuiabá, estão as moscas. Porque o discurso liberal pregado pelos representantes do poder público, eles não servem para o pequeno e médio empresário, para o pequeno e médio comerciante. Eles servem para o grande empresariado. Talvez para ele sirva, para o pequeno e médio não. Porque retirar direito, que é igual a dinheiro no bolso do trabalhador, é retirar dinheiro do comércio, é retirar dinheiro do setor de serviços e é praticamente levar à falência esse pequeno e médio empresário. E não nos esquecendo que o comércio, o setor de serviços, comércio profissional liberal, é onde tem a maior arrecadação de ICMS no estado de Mato Grosso. Cerca de 60% da arrecadação de ICMS vem do setor de comércio, serviços e dos profissionais liberais. Não é do agronegócio, não é do grande industriário. Então, depende o setor de comércio e serviço do nosso poder de consumo, do nosso poder de compra. Quando o poder de compra dos trabalhadores está afetado, retirando direitos, como se vê na reforma da Previdência, como se vê na questão da recomposição inflacionária, a gente está levando à falência certos setores econômicos. Então é isso que o trabalhador precisa entender, é isso que o pequeno e médio empresário precisa entender e é isso que a classe trabalhadora da iniciativa privada precisa entender. O mercado dos bairros hoje está demitindo pessoas porque aquele funcionário público, aquele trabalhador que tinha condições de consumir, está se retraindo. Não vai consumir, não vai comprar uma casa, não vai trocar de carro, não vai comprar uma roupa nova, porque ele está com medo de investir, está com medo de gastar o seu dinheiro. A greve da educação, voltando ao tema, foi para nós um aprendizado. Primeiro, o aprendizado de como se resiste à truculência estatal, como se resiste a decisões judiciais que impressionantemente saem da noite para o dia. Quando a gente entra com um processo no fórum, a gente demora 10 anos para conseguir uma decisão. Quando o governo entra com um processo contra um trabalhador, contra uma greve legítima, em menos de 24 horas se tem uma decisão judicial. Então a gente precisa compreender que o aparelho de Estado funciona contra o trabalhador ultimamente. Então, nos próximos enfrentamentos, quando não há diálogo, só resta o enfrentamento e a resistência para não perder direitos. O trabalhador público, o trabalhador privado precisa entender que o sindicato é a sua retaguarda, o sindicato é a sua segurança e somente com união se conquista. A gente não pode hoje deixar a cargo de uma categoria toda a resistência do Estado. Isso, na minha opinião, é covardia. Ok. Até entrando, né, nesse assunto, né, você citou aí o Fórum Sindical, né, que assim, o Fórum Sindical que representa aí mais de 30 categorias, né, que hoje representam aí a estrutura do Estado e que, né, assim, acho que nós tivemos, pelo menos de maneira aparente, uma certa omissão do Fórum Sindical com relação à luta da educação, né. E uma das preocupações que, pelo menos assim, foi relatada por 2 sindicatos, que foi a do NEMAT e o SINDES, né, que logo depois que a greve da educação finaliza, né, membros do Fórum Sindical se reúnem e nesse momento com uma agenda marcada com o governador, né, pelo celular, inclusive de joelhos, literalmente, né, esses representantes compreendem que o governador conseguiu fazer uma explicação exímia,
né, de qual era a estrutura financeira do Estado e que naturalmente acabava considerando e chancelando aquilo que ele fala com relação ao não cumprimento com aqueles que são direitos dos trabalhadores. Então eu pergunto para vocês, né, assim como você disse, não cabe só a educação, né, levantar essa bandeira e fazer esse enfrentamento. Eu não tenho dúvidas de que ela foi importante, mas assim, como é que fica e qual é a avaliação que vocês têm hoje do Fórum Sindical, que foi um protagonista com todas as outras categorias em 2016 e que hoje o que nós temos pelo menos, é uma caracterização de uma representação que foi pequena nesse processo. Henrique, queria começar por você, que foi aí naturalmente aquele que conduziu também a greve da educação. Primeiro, acho que nós, enquanto sindicatos, principalmente nós lá do Sintep, que somos o maior sindicato, temos que tomar todo o cuidado para a gente não jogar junto a criança com a água do banho. Até porque o Fórum Sindical é um instrumento importante de luta dos trabalhadores, que aliás o Sintep foi um dos idealizadores lá no passado, com o professor Júlio César, com os demais companheiros que tinham no Estado naquela época. E aí é importante entender por que existiu o Fórum Sindical. Era exatamente pela dificuldade que as categorias estavam tendo, né, nos governos truculentos daquele momento, naquelas inflações galopantes, né, a perda acelerada de direito, e ele foi um instrumento importante dos trabalhadores entender que é só a unidade na luta que vai fazer frente aos enfrentamentos necessários. E acho que mais do que nunca, hoje, uma estrutura como o Fórum Sindical, ela é muito mais importante do que na época que ela foi criada, até porque está todo mundo organizado. O capital não tem pátria, os governadores, né, eles estão agindo de forma sincronizada, vocês veem, nós temos até, hoje a gente tem até greve de prefeito, né, dia de fechar a prefeitura e ir para Brasília, reivindicar. A gente percebe aqui o movimento direto dos governadores todos em Brasília, eles estão na mesma pauta sobre a reforma da Previdência, enfim, eles estão organizados, né? Então até os patrões, né, estão bem organizados. Então acho que é importante os trabalhadores, em primeiro lugar, conhecer qual é o seu papel nesse processo de luta de classe. Num processo de luta de classe, capital e trabalho é que nem água e óleo, eles convivem, você pode ficar no mesmo recipiente, mas não se mistura. Então, nós temos de saber exatamente qual é o nosso papel enquanto sindicato nesse processo como um todo. Então, eu quero aqui, não sei se no próximo bloco a gente vai ter condições de aprofundar um pouco mais esse debate, mas falar um pouco sobre a importância do papel do movimento sindical nesse processo como um todo e o cuidado que a gente tem que ter sobre a lógica do processo de cooptação, que é muito prático de alguns governos quando querem passar uma mensagem errada para a sociedade sobre aquilo que é o processo de negociação. Eu, na condição de Sintep, também estou curioso para saber o que tem no celular do governador do Estado, porque ele disse em documento ao Sintep que já tinha a projeção das receitas do Estado pronta, mas em nenhum momento, durante os 70 dias de greve, apresentou para a gente. Então, acho que nós vamos ter que aprofundar esse debate aqui no próximo bloco. Com certeza. A gente vai finalizar agora esse primeiro bloco do programa Confronto de Ideias. O programa está muito bom, muitas informações, muitas análises. E você que continua aí nos acompanhando, já a gente volta com o programa Confronto de Ideias. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure.
Moda e acessórios. Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá! Quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã, aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias. Como já disse para vocês, estamos hoje com a presença do Henrique Lopes do Sintep e também com a presença do Antônio Wagner, que é da Central dos Sindicatos Brasileiros e do Simpaíg. Mas eu quero voltar, aqui com o Henrique, porque nós estávamos falando sobre o Fórum Sindical, e sobre aquela situação que ocorreu logo o pós-greve da educação. O que eu queria dizer é que o cuidado que a gente precisa de ter, principalmente na condição de lideranças, que geralmente o patrão, quando se vê acuado, ele pode querer tentar alguns mecanismos, a tentativa de intimidação, a tentativa de cooptação, essa é a história do movimento sindical. E em alguns casos extremos até a tentativa de eliminação das pessoas mesmo, de colocar em xeque a conduta das pessoas. Eu quero dizer que nós temos já uma história aqui construída de forma fraterna dentro do movimento sindical. Me lembro aqui da greve de 2016, que foi um exemplo de luta que nós tivemos aqui, o que nos dá aí a certeza da gente ter a confiança necessária nos nossos companheiros que estão nos representando nesses espaços, até porque nós temos que nos entender na condição de categoria de trabalhadores. Agora, por outro lado, se o governo montou aquele cenário,
E aí, inclusive, aquilo ali demonstra um desrespeito do governador do estado com o movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso. Isso precisa ficar claro, porque o fórum sindical, como eu disse, ele só faz sentido quando ele está reunido com todos os seus sindicatos, porque ali nós temos 32 categorias, cada uma com a sua especificidade. Temos uma solda que nos une, que é a qualidade nos serviços públicos e a questão da revisão geral anual, que é comum a todos, mas toda categoria tem a sua especificidade. E as categorias do Fórum Sindical solicitaram uma audiência com o governador do estado, e ele, inclusive, é que impôs ao Fórum Sindical que só receberia 4 pessoas para poder conversar. Então isso é uma falta de respeito do trato do governador do estado com o Fórum Sindical e com as demais categorias aqui do estado de Mato Grosso. E depois, aquela foto ali, ele mostrando ali no celular, aquele não é espaço para poder estar mostrando as coisas para uma instituição. Lá tem sala suficiente, que nós já tivemos reuniões lá, para poder expor os números do estado, se de fato esse governo quer falar a verdade para os servidores e quer falar a verdade para a sociedade, é receber todas as categorias e expor os dados em espaço que o que mais tem aqui no estado é espaço para poder se fazer esse tipo de situação. Então, eu quero lamentar que o governador do estado tenha adotado esse tipo de postura para colocar em xeque a conduta do movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso, porque enquanto Fórum Sindical nós ainda estamos aguardando que o senhor governador Mauro Mendes trabalhe no sentido de dar transparência aos números do estado e chame aí todas as categorias do fórum para poder fazer aí a exposição dos dados, para que a gente possa de fato ir acompanhando agora os números do estado, até porque a metodologia que ele apresentou agora, dizendo que agora nós vamos ter um novo ano fiscal, que não é mais de janeiro a dezembro, agora já é de abril a maio do ano seguinte. E essa questão que ele está dizendo que a recomposição se dará se houver espaço fiscal, isso colocará para o movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso uma necessidade de fazer um acompanhamento periódico dos números do estado. Não vai ser dessa maneira, mostrando aqui no celular, que a gente vai ter a lisura do processo dentro daquilo que ele apresentou para a educação como parâmetro para tratar todas as categorias. Então, quer já chamar aqui a atenção do senhor governador Mauro Mendes, que a necessidade de se comportar como um chefe de estado e respeitar todas as categorias, porque o que ele apresentou para a educação diz respeito a toda a categoria. E tenho certeza que todo mundo vai querer acompanhar os dados aqui do estado de Mato Grosso, porque também, se não houver esse acompanhamento, ele está dizendo que a categoria vai estar na mão dele, ele vai ter espaço fiscal dependendo da governabilidade do governador do estado. Então, por isso que nós vamos ter que fazer o acompanhamento periódico dessas questões, e não é no privado lá do celular do governador que a gente vai tratar essas coisas que diz respeito a todas as demais categorias aqui do estado de Mato Grosso. E por último eu quero dizer o seguinte, apesar de você ter dito literalmente de 4, não é bem isso que está no movimento sindical aqui no estado de Mato Grosso, porque nós, enquanto liderança, a gente pode até, em alguns momentos, ter alguns deslizes na vida, isso é comum. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou tirar pela educação. O espaço nosso de tomada de decisão é a Assembleia Geral. Eu tenho certeza que todas as categorias, independente de qual seja o meu posicionamento, Henrique Lopes, um diretor sindical, tá certo? Ele não é determinante para a condução da luta dos trabalhadores aqui no estado de Mato Grosso. Eu tenho certeza que todas as categorias aqui no estado de Mato Grosso sabem exatamente que o governador está trabalhando numa perspectiva de negação de direito, e elas saberão dar a resposta certa no momento certo. E o próprio governo já estabeleceu qual é o parâmetro, que é maio do próximo ano, que é quando nós vamos estar nesse novo ano fiscal verificando qual foi o crescimento aqui do estado de Mato Grosso para avançar aí naquilo que é direito de todos os trabalhadores. Volto a repetir, continuo mantendo a confiança nos meus companheiros de sindicato, que nós sempre conduzimos a luta aqui no estado de Mato Grosso. Se tem alguém que, na minha leitura, a grosso modo, agiu de má fé nesse processo como um todo, foi o governador, que não quis receber todas as categorias, porque também, se tivesse recebido todas, com certeza não caberia todo mundo ali ao entorno olhando o celular do governador. Ok. Wagner, eu vou então nessa mesma linha, até na condição de representante de um outro sindicato, sindicato que não esteve em greve nesse momento, mas que tem aí o Fórum Sindical como sendo esse referencial, acho que para todos
os sindicatos aí desse espaço, né? Nós tivemos, pelo menos a avaliação geral, eu acho que se tem, pelo menos, acho que é do senso comum, é que houve uma certa omissão ou um distanciamento do fórum sindical com relação à greve da educação, né? E aí, como eu disse para você, né, aquele episódio em que há uma reunião com alguns membros, né, ali do fórum, e a fala, né, de um dos representantes do fórum sindical pós-reunião, ela é muito clara, né, no sentido de dizer que há uma concordância com aquilo que o governador havia apresentado. Então, peço, né, para você que você faça então uma avaliação desse papel no fórum sindical na greve da educação e também, né, diante desse quadro aí em que se teve, em tese, uma das reuniões oficiais com o governador e a resposta que um dos seus representantes fez a público e que foi publicizado tanto aí pelo governo, mas também por todos os veículos de comunicação. Bom, é muito importante este momento, e aqui como é um confronto de ideias, confrontarei a ideia do Henrique. Primeiro que sobre a foto, eu acho que foi uma foto infeliz, mais uma vez volta a discussão que o aparelho de Estado funciona para isso, para deslegitimar os representantes da classe trabalhadora, e aquela foto nada mais foi do que um momento inapropriado, um momento infeliz, onde o governador, o aparelho de Estado do governo, se utiliza de um momento onde se está discutindo, tira uma foto, poderia se tirar 30 outras fotos diferentes, todos de pé, postados, lado a lado, e demonstrar isso na mídia, mas ele preferiu utilizar aquela foto justamente para diminuir a importância do movimento sindical, para diminuir a respeitabilidade daqueles membros que ali estavam. Eu falo por um que ali estava e sei o quanto ele é aguerrido, que é o presidente Edmundo, e o quanto ele foi criticado, inclusive, por ser radical. Nós passamos por eleição agora e a nossa categoria nos criticava por ser radical, por sermos intransigentes demais na luta, por sermos brigões demais e, às vezes, até exagerarmos nestas posições públicas de enfrentamento. No contexto geral, Fórum Sindical, o Fórum Sindical é uma agregação voluntária de sindicatos. A gente sempre quis dar uma caracterização jurídica para o Fórum Sindical e a gente nunca conseguiu. Inclusive, a gente trouxe a ideia de um observatório social que inicialmente era para trazer todas essas categorias e se transformar o Fórum Sindical numa personalidade jurídica. A gente nunca conseguiu. Então, como o Henrique colocou, é uma agregação voluntária de sindicatos aonde não tem poder de decisão. Ele tem um poder de debate e cada categoria leva a posição dali para suas assembleias gerais e nas assembleias gerais se define. Eu penso que o Fórum Sindical só existe pela omissão de uma federação que nós temos hoje. Nós devíamos ter hoje uma federação fortalecida, com recursos, com uma diretoria forte, e a gente nunca teve essa federação de sindicatos estaduais presente nos debates. Ela, inclusive, compunha o Fórum Sindical, mas o foro legítimo para a discussão de categoria seria uma federação, porque existe sindicato de base, federação, confederação e as centrais sindicais. É a chamada pirâmide sindical. O Fórum Sindical, na falta de uma federação que ocupasse esse espaço, se tornou um espaço de debate e de deliberação, mas deliberação entre os dirigentes que levam para suas categorias o que foi decidido ali, para ver se aquela posição vai ser levada adiante pelas Assembleias Gerais. E aí que está um grande problema. As reuniões do Fórum Sindical, em geral, são dentro do Simpag, do meu sindicato que eu sou secretário-geral hoje, e a gente vem vendo um esvaziamento das reuniões. A gente fazia reuniões com 20, 25 sindicatos em 2016 e a gente hoje não consegue reunir 10 sindicatos. E aqui eu estou expondo uma fraqueza e para que as categorias cobrem os seus dirigentes. Porque as mesmas categorias estão lá. Educação, Simpag, desenvolvimento, prisionais, saúde, um pessoal do PROCON, um pouco pessoal da SEMA muitas vezes. As outras categorias se distanciaram por cooptação, porque estão sendo atendidas em interesses menores, como eu disse no começo. Não existe ilha de segurança. Então o Fórum Sindical precisa se reagrupar, precisamos botar lá de novo 20 categorias presentes para discutir os números e a transparência dos números. Por que isso? Porque, de fato, a fala do colega, ela de certa forma, ela foi desacertada, porque nós participamos de pelo menos 35 audiências públicas sobre LDO e LOA nos últimos 4 anos. De pelo menos mais de 30 audiências públicas, certamente eu participei. Em todas as audiências públicas eu contestei a discussão da dívida pública, o quanto se paga de juros e amortização de juros, que
O governo agora simplesmente comprovou o que o Fórum Sindical vem dizendo há mais de 5 anos, de que a renúncia e os incentivos fiscais nunca foram os que estavam expostos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que lá no começo do governo Táxi era 1 bilhão e 200, depois foi para 2.400, depois para 3.400, depois para 3.800, e mesmo esses 3 bilhões e 800 milhões de renúncia fiscal, ou seja, dinheiro de ICMS que deixa de entrar no cofre do Estado, ou seja, como é que eu em crise digo, não, eu não preciso desse 1 bilhão de ICMS. O governo precisava explicar isso. Quando o governo aprovou essa lei que convalidou os incentivos fiscais, se fez um apanhado dos últimos 20 anos das leis, leis ordinárias, complementares, decretos e portarias, inclusive, que ilegalmente concediam incentivos fiscais, porque é só através de lei que se concede incentivos fiscais. Comprovou-se que o discurso, a fala do Fórum Sindical era correta, porque o governo foi obrigado a vir à mídia e reconhecer que não era 3 bilhões e meio como está na LDO, como estava na LDO. Agora a gente precisa acompanhar a discussão da LDO agora, porque ela foi retirada de pauta por causa da lei de convalidação dos incentivos fiscais, onde ele foi obrigado a vir a público e dizer que aqueles 3 bilhões era um número estimado, e o número real, que se apurou através desse inventário de todas as legislações que concederam incentivos fiscais, que o número ultrapassava 6 bilhões e meio. Há colegas analistas da área meio que atuam na Secretaria de Fazenda que dizem que esse número beira os 8 bilhões de reais. Ou seja, para a sociedade mato-grossense entender, os números nunca foram transparentes em relação aos incentivos fiscais, principalmente pela alegação de sigilo tributário através da alegação da própria Secretaria de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, inclusive em análises, auditorias feitas pela Controladoria-Geral do Estado, ou seja, 20 bilhões de receita e a gente renuncia 8 bilhões de reais. É quase 1/3 da receita do Estado, é mais de 1/3 da receita do Estado renunciado para algumas empresas que deveriam gerar milhares de empregos, para algumas empresas que deveriam gerar uma série de contrapartidas que não são cumpridas e não são fiscalizadas pelo Estado. Então eu discordo da fala do colega, que de certa forma foi pego ali de calças curtas, mas existe uma falta de transparência nos dados fiscais, existe uma falta de controle na alta sonegação do Estado e existe uma falta de controle principalmente no quesito dívida pública, e que agora a gente vai entrar num debate mais à frente, porque o governo ainda não conseguiu aprovar o empréstimo para refinanciar o financiamento da dívida pública junto ao Bank of America, através do BIRD, o Banco Mundial, que de mundial não tem nada, é igual o Palmeiras, faço sempre essa brincadeira, que de banco e de mundial o BIRD não tem nada, né? Então, é simplesmente uma agregação de instituições financeiras de estados, como Estados Unidos, Inglaterra, que põe dinheiro no BIRD para emprestar para estados emergentes, como é o caso do Brasil. Então, é muito necessário que a gente discuta, sim, a transparência dos números, e a gente também tem que fazer aqui o meia-culpa, porque a gente não pode mais aceitar reuniões com poucas entidades. Ou são todas as entidades do Fórum Sindical, ou nenhuma. Então a gente tem que impor isso ao governo do Estado, até por respeito às demais entidades, porque o Fórum, como disse o Henrique, como eu reafirmo, não é um local de deliberação, é um local de debate, de discussão, agregação voluntária de entidades, e dali as nossas categorias decidem o que deve ser levado adiante ou não através das suas Assembleias Gerais, que é a instância maior de qualquer entidade sindical, de qualquer entidade associativa. Então, peço desculpa a todos os trabalhadores, foi uma fala infeliz e foi uma foto infeliz, mas utilizada pelo governo com muita má-fé para exatamente denegrir a imagem do movimento sindical e daqueles líderes que tão aguerridos são e foram ao longo dos últimos anos em defesa dos trabalhadores do serviço público. Ok. Bom, a gente vai agora para um breve intervalo, nós fechamos aqui o segundo bloco e já retornamos com o programa Confronto de Ideias. Continue nos acompanhando. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou.
force and she got me like, I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá, quer saber tudo sobre o apaixonante universo de eventos, casamentos e família? Venha comigo assistir ao novo programa Casamentar, todas as sextas-feiras, às 10h30 da noite e aos sábados, reprise às 11 horas da manhã aqui na TV Gazeta. Programa Casamentar é um oferecimento de Moinho Materiais para Construção. Aqui o vento sopra a seu favor. Alphaville Buffet, sua primeira escolha. Apolo Som e Luz, você com tudo. Flores e Folhas Decorações, sua decoração com um toque de arte. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Confronto de Ideias. Muitas informações aqui hoje, muitas avaliações importantes, né, por representantes do movimento sindical aqui do estado de Mato Grosso e que traz aqui para você que está nos acompanhando, né, aí uma série de falas importantes para que a gente possa analisar todo esse processo hoje pelo qual aí, né, a classe trabalhadora vem tendo aí grandes enfrentamentos, inclusive com a reforma previdenciária, que eu quero depois fazer um tocante a isso com vocês. Mas antes disso, eu queria fazer uma outra ponderação, né? Nós vivenciamos aí, acho que um momento muito importante nessa greve de 2016, no qual nós tivemos um enfrentamento direto aí de uma ampla maioria das categorias da rede pública estadual, né, contra aí uma certa intransigência inicial do governo no atendimento das demandas das categorias, né? E até se faz uma avaliação de que parte aí, né, do não êxito eleitoral do ex-governador tenha sido aí por conta desses enfrentamentos com a classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, a gente inicia uma gestão, né, em que muito provavelmente, até quando se fala de quantitativos, o atual governador deva ter tido muitos votos dessa classe trabalhadora do funcionalismo público estadual, até para fazer um contraponto ali à gestão Pedro Taques, né? No entanto, se percebe que há também uma truculência desse governo e tanto que vocês fizeram enfrentamentos em janeiro na ocupação da Assembleia, a greve da educação, né, foi aí um aprendizado com relação a isso, cortes de salários, né, mais de 3 meses trabalhadores com seus salários cortados. Então, eu pergunto para vocês, né, diante desses dois referenciais, como é que a gente poderia cotejar, como é que a gente poderia comparar, como é que o movimento sindical compara gestão Pedro Taques e gestão Mauro Mendes no trato com os trabalhadores públicos aqui do estado de Mato Grosso? Henrique. Eu penso que a greve já dá um aprendizado para o governador. Eu vou usar um termo aqui, dizer que se a batata dele não estava, ele fica atento que ela já está assando. E aí eu não sei quais são os interesses políticos do governador Mauro Mendes, mas é um governo que já disse, não só para a educação, mas para todos os trabalhadores para que veio. É um governador que se parece um pouco com o governador Pedro Taques na perspectiva de plantar dificuldades para depois colher as facilidades lá na frente.
O que nós passamos a viver enquanto trabalhadores da educação no mês de maio foi fruto do que o Mauro Mendes plantou durante o mês de janeiro. E depois ele veio pedir paciência, porque dizendo que estava apenas com 6 meses de governo e nos chamando, os trabalhadores da educação, de intransigentes, porque nós estávamos na busca de garantia de um direito, e dizer que nós não estávamos dando tempo para o governo dele, que estava iniciando apenas com 5 meses. Se isso é verdade, era mais uma razão para ele não ter feito o que fez no início do governo, né? Inclusive congelar a RGA, apresentar todo o conjunto de medidas que, em tese, está comprovado que é praticamente quase que uma maquiagem contábil, porque a tal decreto de calamidade não foi reconhecido sequer pelo próprio governo federal, né? O Supremo Tribunal Federal também não reconheceu o tal decreto de calamidade financeira aqui do governador Mauro Mendes, e o estado de Mato Grosso continua produzindo muitos grãos, né? É um estado rico, o que está comprovado que o que precisa de ter aqui dentro é um trato diferente, né? De fazer com que aqueles que de fato têm muito dinheiro passem a pagar um pouco mais para garantir as políticas públicas. Nesse aspecto é onde a gente precisa de fazer o debate. Nós estamos discutindo aqui um projeto político que está instalado aqui no Mato Grosso, onde nós temos o financiamento das campanhas políticas que colocam os políticos ali para representar os interesses desse pequeno grupo, né? O governador anterior tinha uma diferença, que ele era um servidor público, mas ele estava a serviço dessa pequena casta. O atual é alguém que é do meio empresarial, aliás, inclusive que é beneficiário, né, do Estado e dos incentivos fiscais. Não me falha a memória, parte das empresas do atual governador também está citada aí nas empresas que estão acessando os benefícios fiscais, os incentivos fiscais aqui no estado de Mato Grosso. Agora, o que o Mauro Mendes precisa de ficar claro para ele é que ele tem uma tarefa muito grande daqui para frente, que é tentar recuperar os corações e mentes, né? Principalmente dos trabalhadores da educação, que são quase 40 mil famílias e que estamos em contato todos os dias com os filhos da classe trabalhadora aqui desse estado. Então, com certeza, muita gente vai levar muito tempo para esquecer do que o governador Mauro Mendes foi capaz de fazer, que foi ameaçar, inclusive, a vida dessas pessoas quando lhes tirou o alimento dessas pessoas que estavam buscando, ninguém estava cometendo crime, estavam buscando aí um direito constitucional garantido aí no artigo 9º da Constituição Federal, que é o direito a fazer a greve quando o seu direito não está sendo respeitado. Então, nós esperamos que, passado esse movimento de greve, ela sirva de aprendizado tanto para o movimento sindical como para o próprio governo do estado. E não estou torcendo contra o governo, preciso deixar claro isso, né? Até porque nós entendemos que se der errado, né, o governo, todo mundo vai ter prejuízo. Então, a nossa torcida é para que o governo dê certo, mas dê certo respeitando as leis, né? O governador Mauro, eu inclusive desafio o governador Mauro Mendes ou qualquer um que venha aqui dizer que o governador não podia ter dado RGA. Aliás, pelo contrário, está escrito lá no artigo 37 da Constituição Federal e na própria Lei de Responsabilidade Fiscal que a revisão geral anual é algo que pode ser dada, não há que levar isso em consideração na lógica da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ele veio dizendo que existe uma hierarquia de leis, etc. e tal. E acho, Wagner, que inclusive a própria decisão do Supremo Tribunal Federal recente, né, em dizer que diminuir salário para poder cumprir a lei de responsabilidade fiscal não se deve, porque tem que respeitar a Constituição Federal. E a Constituição Federal ela é clara no artigo 37, que é revisão geral anual. E decisões judiciais e questões legais aprovadas anteriormente não se levam em consideração nessa lógica da lei de responsabilidade fiscal. Então, acho que a gente tem um bom caminho pela frente para poder fazer um bom debate. Mas dizer que o governo Mauro Mendes, se continuar do jeito que está, ele vai ser pior do que o governo Táxi. Porque eu tive a oportunidade de dizer isso para o próprio governador Pedro Táxi, que ele fazia algumas coisas e que não ia fazer, no final acabava fazendo. Acabou pagando 13,3 folhas do mesmo jeito, mesmo dizendo o ano todo que não tinha dinheiro para poder pagar o salário. Tá certo?
E no governo Pedro Táxi, mesmo com todas as cabeçadas, com parcelamento, ele deu um rumo para a revisão geral anual e não atacou tão frontalmente os direitos dos trabalhadores. E esse governo começa muito ruim, começa péssimo para os trabalhadores, e atacando os direitos, inventando um monte de história aí para negar direito dos trabalhadores, né? Pena que ele tenha encontrado, né, em outros aparelhos de Estado aqui dentro, que deveriam agir de forma diferente, tem encontrado ressonância nas suas atitudes. Mas dizer que todo o governo truculento, né, e todos aqueles e aquelas que ousaram atacar os direitos dos trabalhadores, a história já reservou um lugar para muitos, né? E acho que, como o governador Mauro Mendes está iniciando agora, eu espero que ele tenha o tempo necessário para poder não ficar de recuperação no final do ano, né? Que ele tenha o tempo necessário para poder respeitar, acima de tudo, os direitos dos trabalhadores, porque ele, quando mandou um documento ao Sintep, e aí eu quero aqui concluir a minha fala dizendo, porque ele foi num meio de comunicação dizendo que a greve não serviu de nada, às vezes ele acha que não serviu, né? Dizendo que não mudou 1 milímetro daquilo que ele disse desde o início, ele não está falando a verdade. Então, os documentos estão lá no Sintep para poder comprovar, a menos que ele não esteja reconhecendo a própria assinatura dele, porque teve antes da greve começar, um parecer da sua Procuradoria-Geral com assinatura de um monte de gente lá do governo dizendo que a Lei 510 era impossível, impraticável e ilegal. Era essa a posição inicial do governo. Depois ele veio dizendo que, na melhor das hipóteses, a possibilidade de cumpri-la seria apenas em 2023, período que não sabemos se ele vai estar conduzindo o Estado aqui ainda, né? E a gente encerra, né, um movimento de greve do governo dizendo que reconhece a Lei 510 nos mesmos termos que reconhece a Constituição Federal e a Constituição do Estado de Mato Grosso. A única coisa que a gente quer do governador é o seguinte: se reconhece nos mesmos termos, está para dizer que as constituições estão para serem cumpridas. Então nós esperamos que agora, no mês de maio, né, do próximo ano, que aquilo que o governo escreveu lá no documento ao Sintep Mato Grosso, ele dê, né, aí a vazão àquilo e cumpra com os direitos dos trabalhadores, porque não é um favor que está fazendo, é fazer aquilo que é o seu dever, que ele jurou no dia que tomou posse, de cumprir com a Constituição e com as leis aqui desse Estado. Mas quero dizer que ele começou muito mal e, se continuar do jeito que está, vai ser um governo que vai ser avaliado pior do que o governo Táxi. Eu não quero isso para o meu Estado e para a nossa categoria de trabalhadores da educação. Queremos ter tranquilidade, queremos ter paz e queremos ter valorização salarial para que a gente possa conduzir com qualidade a política pública de educação, e tenho certeza que todo servidor público aqui do Estado de Mato Grosso, o que deseja é que seus direitos sejam respeitados e que o governo entenda de uma vez por todas que o servidor público, ele não é problema, ele é a solução do Estado de Mato Grosso, desde que ele seja tratado com dignidade e com o devido respeito, e para isso existem as legislações para servir de parâmetro. Ok. Wagner, então nessa linha, né, pergunto para você, Pedro Táxi, Mauro Mendes, né, como é que a gente pode compará-los, como é que a classe trabalhadora está vendo isso, e até puxando aqui o gancho da fala do Henrique, né, o Pedro Táxi, ele passou acho que os 4 anos dizendo que não era possível, né, o pagamento na data certa, que não era possível pagar RGA, mas ele cumpriu com todos esses compromissos até o fim aí do seu mandato, né, e aí eu pergunto para você nesse sentido, né? Qual é aí a comparação, como é que você analisa esses dois gestores aí que hoje compõem aí a história dos governadores de Mato Grosso? Pois bem, primeiro eu não acho que são duas faces da mesma moeda. Eu acho que se mantém uma narrativa de desconstrução da classe trabalhadora, de querer criminalizar o movimento sindical, de querer transformar o servidor público como vilão da sociedade. Essa narrativa frente à mídia e o aparelho estatal, ela continua, de fato ela continua. Mas a história recente ensina 56% de renovação no Congresso Nacional, que aprovou a reforma trabalhista, que tentou aprovar a reforma da Previdência e que atropelou os direitos dos trabalhadores. Aquilo foi um reflexo. Queira entender que sim ou não, mas 56% de renovação do Congresso, da Câmara Federal, inclusive só reelegendo um deputado federal, se não me engano, do Estado de Mato Grosso, e todos os outros votaram contra os trabalhadores
na reforma trabalhista e tentaram empurrar goela abaixo a reforma da Previdência. No estado de Mato Grosso não foi diferente. A história recente ensina, e é bom que os deputados que aqui estão agora aprendam isso. 50% de renovação na Assembleia Legislativa, por muito pouco não elegeu-se o deputado Henrique Lopes, que deveria estar lá defendendo os trabalhadores, e aí faço um apelo para que o trabalhador aprenda a votar em trabalhador, porque é lá a nossa principal câmara de debate, nosso principal foro de debate, e o governo Mauro foi um pouco mais inteligente, está sendo um pouco mais inteligente na sua articulação política do que o governo Táxi. Sabendo que ele enfrentaria alguma resistência por existirem mais deputados pró-trabalhadores, mais deputados que entendem o serviço público, entendem a administração pública, ele aproveitou-se dos deputados da legislatura passada para fazer o atropelo como ele fez. Então ele utilizou 14 deputados que tinham sido reprovados nas urnas, justamente porque durante todo o governo Táxi atacaram os trabalhadores, sabe-se lá, né, por que tipo de acordos republicanos ou não republicanos, esses deputados acompanharam Mauro Mendes no início do seu governo e aprovou-se ali um pacote de leis que é o reflexo da perda de direitos que nós estamos vivenciando agora. De lá para cá, o governo não ousou encaminhar nenhum projeto de lei que retirasse direitos. Agora, com a greve da educação, se percebeu que o movimento dentro da Assembleia era um pouco diferente, a resistência era maior, inclusive entre os deputados, porque lá se tem o João Batista, lá se tem o Eliseu, lá se tem o Lúdio, o deputado Barranco, né, enfim, alguns outros deputados ali que advêm do serviço público e que, com uma boa argumentação, conseguem comprovar, inclusive tendo poder como deputado, de requerer informações, de convocar secretários do governo para explicar a transparência dos números que se exige através dos servidores, dos sindicatos, e hoje através da Assembleia Legislativa se tem poder para fazer isso. Então acho que o governo Mendes, a partir deste momento, ele começa a observar que o desgaste pode ser muito grande. E é como o Henrique disse, não se sabe qual que é o projeto de poder do governador. Se sabe do segmento que ele vem, né, da indústria, do segmento de mineração, e quais os interesses que permeiam esses segmentos. Que segmentos ele defende, e é bom que a classe trabalhadora, que os seus telespectadores entendam, existem políticos que defendem determinados segmentos econômicos. E ali ficou muito claro na lei de convalidação dos incentivos fiscais. Existiam deputados ali que estavam como aliados do governo, que descumpriram, inclusive, acordos com o próprio governo, diminuindo alíquotas, por exemplo, da madeira, por exemplo, da carne. Ou seja, nós temos uma carne subsidiada e pagamos hoje uma das carnes mais caras do Brasil. Por que isso? Porque grande parte dessa carne se exporta e os produtos primários têm o incentivo da Lei Candir que não são afetados, ou seja, que pagam 0% de tributação. Então, o que sobra para o Estado brasileiro, o que sobra para o Estado mato-grossense, eles colocam o preço que quiserem, porque ele já vendeu grande parte da produção em dólar, em euros. Ou seja, então a gente precisa entender que segmentos defendem o quê, que deputados defendem o quê. O trabalhador precisa compreender isso primeiro. O governador sabe quem ele defende, os deputados sabem quem eles defendem, os trabalhadores precisam entender primeiro quem os defende e que outros interesses permeiam o Estado de Mato Grosso. Então é muito importante agora, eu acho que o governador, daqui para frente, ele pode mudar essa postura, porque ele sabe, não só a educação ficou de fora do aumento, mas teve os fiscais, que eram uma categoria que sempre negociaram por dentro do governo, e a SEMA. E agora todas as outras categorias com a recomposição inflacionária. O desgaste para os próximos anos pode ser muito grande e irreversível para a imagem do governador. Ok, a gente está finalizando aí o programa Confronto de Ideias, uma pena que está acabando. Eu tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de poder estar dialogando em outros momentos. Vou passar para que vocês dois possam fazer considerações finais e até peço para que vocês, nessas considerações, falem quais são aí os encaminhamentos dos movimentos sociais, do movimento sindical, respectivamente, o qual vocês representam, né? De lutas daqui para frente, pensando nas expectativas aí que virão. Henrique, você para... Eu quero agradecer, primeiro, mais uma vez, te parabenizar, né? Você está cada vez melhor aqui no programa, tá? Agradecer o espaço aqui aberto, dizer da satisfação que eu tive de estar aqui ao lado do meu companheiro Wagner, que é de uma central co-irmã, da qual o nosso sindicato é filiado. Nós somos da Central Única dos Trabalhadores. Parabenizar o companheiro Wagner aí
debate, dizer dos desafios, né, que nós temos, né, enquanto trabalhadores e trabalhadoras. Nós ainda temos um enfrentamento grande sobre a questão da reforma da Previdência, né? Então, portanto, em nível nacional nós vamos ter muita luta para ser conduzida. Temos aí a jornada em defesa da educação pública em nível de Brasil, conduzida aí pela nossa confederação, que é a CNTE. E temos aí a luta também nas redes municipais sobre a questão do piso salarial dos profissionais da educação da rede municipal. Então eu quero agradecer o espaço aqui deixado para que a gente possa estar dialogando e dizer que a próxima agenda do Sintep já é quinta-feira, que é uma agenda com a Secretaria de Educação, que fez parte do acordo da greve. Nós vamos discutir vários assuntos que estão aí pendentes aí ainda da questão da greve, entre eles, inclusive, a posse, né, dos classificados, né, do concurso público, do cadastro de reserva, resolver muitos problemas que já apareceram lá no sindicato e já caminhar aí para organizar o nosso conselho de representantes, que nós vamos realizar agora no mês de setembro. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui, dizer que estamos à disposição no Sintep. Um abraço a todos e todas os telespectadores. Wagner, deixar suas considerações finais aqui para o confronto de ideias, né? Dizer também quais são os encaminhamentos, qual é a agenda hoje aí do movimento sindical. Rapidamente, primeiro agradecer à TV Gazeta, agradecer você, Cristiane, pelo convite. E reforçar, nós temos uma agenda que ainda não terminou. A reforma da Previdência, que eu chamo de desmonte da Previdência Pública, ainda vai passar pelo Senado. Nós, enquanto classe trabalhadora, enquanto Fórum Sindical e todos os trabalhadores do Estado de Mato Grosso, precisamos confrontar os nossos deputados, principalmente os nossos senadores, principalmente o senador Jaime Campos e o Wellington Fagundes. Acho que a Selma não tinha nem legitimidade para estar lá, já se provou que ela foi caçada por Caixa 2, ela vai estar lá só cumprindo a agenda do governo Bolsonaro. Mas o Wellington Fagundes, que se predispôs a ser governador do Estado de Mato Grosso, precisa dar uma resposta agora quando votar a favor ou contra a reforma da Previdência. Nós esperamos que ele vote contra, porque se ele quiser ser candidato novamente ao governo do Estado de Mato Grosso, ele tem que provar para os trabalhadores que ele de fato está do lado dos trabalhadores e não à procura de cargos no governo federal. E o mesmo apelo eu faço ao senador Jaime Campos. Nós não podemos deixar barato os votos contrários aos trabalhadores na reforma da Previdência. E aí eu faço o mesmo apelo aos deputados que votaram contra os trabalhadores quando aprovaram essa ida da reforma da Previdência para o Senado Federal. Então, essa agenda para mim é prioritária, é uma agenda nacional, ela não está morta e a gente precisa discuti-la. E aqui no Estado de Mato Grosso, nós temos a CPI da Previdência, que está na mão do deputado João Batista como relator, que nós precisamos fortalecer esse debate aqui, porque se há um déficit na Previdência, não fomos nós os causadores. Nós pagamos 11% do total das nossas remunerações e nós queremos saber para onde foi esse dinheiro. Não queremos culpabilizar, criminalizar ninguém, mas a CPI da Previdência precisa ter um fim e esse fim precisa ser demonstrar que o recurso que está faltando lá, não fomos nós que deixamos de colocá-lo. Ok, Wagner, eu agradeço sua presença aqui no programa Confronto de Ideias. Henrique, mais uma vez, agradeço também sua presença. Como eu disse e reitero, não é a última vez que vocês estarão aqui. Eu tenho certeza que muitas pautas a gente ainda vai estar dialogando. Reforma da Previdência é uma delas, né? Os trabalhadores brasileiros hoje estão aí, né, com essa situação que pode mudar totalmente o futuro dos trabalhadores atuais e daqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho de uma forma cada vez mais precarizada. E para você que nos acompanha, né, estaremos de volta na próxima terça-feira com o programa Confronto de Ideias. Tenham todos uma boa noite e obrigada pela audiência.